Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos tratar aqui sobre as Seis Marias no processo de expansão territorial da América Portuguesa. E para começar, nós precisamos entender o que são as Seis Marias, né? Então, basicamente, eram lotes de terra em que o rei de Portugal doava para pessoas que se comprometessem a torná-las produtivas, geralmente com agricultura e criação de gado. Esse sistema ele teve origem em Portugal, né, ainda na Idade Média, foi trazido aqui para o Brasil como forma aí de organizar a ocupação do território, incentivar a produção agrícola, né, evitar que as terras fossem vazias ou improdutivas, né? E aí, no cenário aí do Brasil colonial, quando a gente falar aí das Seis Marias no Brasil colonial, que era a América Portuguesa, a gente precisa entender, né, por que usar as Seis Marias aqui. Então, quando os portugueses eles começaram a ocupar o Brasil a partir de 1530, eles perceberam que precisavam fazer essa distribuição de terras para poder incentivar a colonização, tá? Produzir alimentos, gerar riquezas, expandir aí o controle sobre o território e evitar também a ocupação de outros países como França e Holanda, né, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, a coroa portuguesa ela começou a doar essas terras que eram chamadas de Seis Marias, essa doação de terras, tá? E aí, a terra ela era doada por uma autoridade, fosse o governador geral ou o donatário, em nome do rei. Aí a pessoa que recebia as Seis Marias era chamada de sesmeiro. Então, na questão, você vai ver a questão de sesmeiro. Não vai perguntar o que é sesmeiro, mas vai relacionar a figura do sesmeiro dentro do sistema de Seis Marias, né? Então, o sistema das Seis Marias era essa doação de terra e quem recebiam eram os sesmeiros. E esses sesmeiros, eles tinham o dever de cultivar a terra em no máximo 2 anos, tá? Se ele não cultivasse, podia perder a terra, embora isso não fosse muito legalizado, não que não fosse legalizado, mas não era fiscalizado, tá? Mas ele podia perder se fosse visto ali que ele não estava assumindo ali o papel proposto, né? E não era todo mundo que recebia as Seis Marias. Geralmente eram nobres, militares, amigos do rei, pessoas de influência da colônia, tá? Então eram grandes proprietários. E isso justifica também, né, por serem grandes proprietários, faz com que a terra ela ficasse concentrada na mão de poucos. Não eram todos que tinham condições de ser proprietários, grandes proprietários, né? Então, isso influenciou até hoje a desigualdade fundiária no Brasil, tá? Então, quando a gente vai analisar esse contexto geral, as Seis Marias e o Nordeste, né? O caso do Rio Grande do Norte aí, nesse sistema de expansão do território potiguar, a gente vê que no Rio Grande do Norte, as Seis Marias, elas tiveram um papel fundamental na ocupação do interior. Eu postei um vídeo agora há pouco, né? Esse aqui, como é mais curtinho, como eu falei, né? Os vídeos iniciais, eles eram mais densos, porque a gente precisa conhecer o contexto para poder ir compreendendo a sequência de fatos, né? Aí postei um vídeo agora há pouco sobre a questão dos indígenas no sertão, né? Essa ocupação do interior, tá? A formação das fazendas de gado, a expulsão dos povos indígenas de suas terras. A gente viu que no litoral as Seis Marias, a ocupação, perdão, ela era diferenciada, tá? Então, no litoral, quando você pensar em Seis Marias, são duas perspectivas. No litoral, a Seis Marias era voltada para cana-de-açúcar e produção agrícola, tá? Já no interior, principalmente a criação de gado. Então a gente vê aí essa demarcação de território, essa questão da ocupação do interior para a formação de fazendas de gado, né? Atividade essencial no sertão, tá? E aí no litoral, cana-de-açúcar e produção agrícola. Ok? Então a gente vê aí essa questão desses sistemas de Seis Marias, né, que ajudaram o Rio Grande do Norte e o Brasil
a avançar para o interior do continente, criar novas vilas, povoamentos, consolidar o controle português no território, tá certo? E aí a gente vê no litoral, criação de cana-de-açúcar, produção agrícola, como eu falei, e no interior, criação de gado, que era atividade essencial no sertão. E nós temos consequências do sistema de Seis Marias, tá? Temos críticas e problemas desse sistema, porque a concentração de terra era ali na mão de poucos donos. Então, eram muitos trabalhadores sem terras e poucos donos com muitas terras. Então, havia essa discrepância, tá? Essa questão desproporcional, tá? Teve também a questão dos conflitos com os indígenas, né? As terras que foram doadas eram ocupadas por povos originários, tinha dono, né? Tinham donos, tá? E aí, a falta de controle, muitas Seis-Marias elas não eram realmente produtivas, teve a relação com os conflitos, né? Como eram muitos trabalhadores sem terra, trabalhador, mas muitas vezes serviço forçado, né? Teve a escravidão, a gente fala de trabalho forçado, tá? Então, para cultivar as Seis-Marias, muitos sesmeiros usavam trabalho escravo, não só de indígenas, mas também de africanos. A gente vê no contexto histórico a vinda de navios negreiros, né? Com escravos africanos. E aí a gente vê todo esse sistema, tá certo? E aí, um sistema que durou até o início do século XIX, tá? A gente vê que em 7 de setembro de 1822 o Brasil tornou-se independente de Portugal. Então, nesse ano da independência e no ano seguinte, houveram questionamentos sobre o sistema, né, que começou a ser questionado num contexto de independência, não fazia sentido esse sistema de Seis Marias, tá? Então, em 1825, as Seis Marias foram oficialmente extintas com a criação de uma nova legislação fundiária. Então, depois disso veio a Lei de Terras em 1850, que mudou completamente o modo de acesso à terra. Então, quem quisesse terra teria que comprar, não mais receberia gratuitamente do Estado, tá? Então, o que a gente precisa entender sobre esse sistema de Seis Marias é que elas eram terras doadas pela coroa para estimular a produção e ocupação, surgiram na Idade Média em Portugal, foi trazida para o Brasil no período colonial, com o objetivo de colonizar, de cultivar, criar gado, expandir território, tá? E a questão do Rio Grande do Norte, né, essa ocupação do sertão, criação de gado, conflito com indígena, esse problema na concentração das terras, de conflito, de uso de mão escrava, tá? O fim, oficialmente, em 1825, com as novas leis de acesso à terra, tá certo? E aí a gente vai pensar no seguinte, como a questão pode vir falando das estratégias utilizadas pela coroa portuguesa para consolidar a ocupação e exploração da América portuguesa, né? Sobre esse sistema, a gente vai ver que era um sistema com o objetivo central de ocupação e produtividade da terra, né? Sendo concedida a pessoas com influência junto à coroa. Nós podemos ver também no contexto da colonização do território potiguar, atual Rio Grande do Norte, né? Que o sistema de Seis Marias desempenhou um papel muito importante, né? Principalmente na formação de grandes propriedades rurais voltadas à criação de gado e ocupação do interior. Então, sobre os impactos do sistema de Seis Marias no Brasil colônia, a gente entende que ele contribuiu para a concentração fundiária e exclusão de camadas populares do acesso à terra. Papel dela, das Seis Marias, no processo de expansão territorial. A gente vê que ela está nesse sentido aí de servir como instrumento da coroa para estimular a ocupação e exploração da colônia, do território colonial, a questão de promover, principalmente no interior nordestino, a formação de áreas de pecuária, certo? De envolver conflitos com populações nativas, muitas vezes
expulsas de suas terras, tá? Então, a gente não vê que criou pequenas propriedades a favor dos indígenas, não, foi contra os indígenas. Então, a gente tem que analisar nessa perspectiva de imaginar como pode ser cobrada em uma questão, né? A datação oficial, acredito que não cobre exatamente qual foi o fim, né? Mas a gente saber a data do fim, mas a gente saber nesse contexto, né, da criação de uma nova lei, né, após a independência, é, de 1822, depois esses questionamentos sobre esse sistema num sentido aí de independência não faz sentido, né? No momento de independência não faz sentido. Então é extinta para dar origem a uma nova lei, tá? Então a gente vai vendo essa questão da finalidade, né? Produção, ocupação, defesa de território, o funcionamento de sesmero, de dever, né? Tornar a terra produtiva, de propriedade, que era gratuita, mas com obrigações, né? A questão do sertão, da pecuária, da agricultura com açúcar no litoral, essas questões assim da gente entender o contexto, o aspecto geopolítico, socioeconômico, tá certo? Os problemas que são a concentração fundiária, trabalho escravo, conflitos territoriais, falta de fiscalização, tá? E aí o sistema sendo substituído em 1850 pela Lei das Terras, ok? Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.